Olá, seja bem-vindo ao canal Odisseia. Se você ainda não conhece o projeto Odisseia, não sabe o que é o ser integral, não conhece os 7 elementos do ser integral, assista ao canal Odisseia. Se inscreva, dê o seu like, faça perguntas, compartilhe esses vídeos, venha conhecer o projeto Odisseia. Além disso, nós temos 3 lives por semana, temos um grupo no Telegram, temos postagens no Instagram, nós chamamos de Família Odisseia e temos até uma hashtag Tamo Junto Odisseia. Venha fazer parte para que você possa aprender estratégias de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, para que você possa incrementar sua evolução. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de saúde mental e espiritualidade, um tema importantíssimo que tem chamado a cada ano a atenção da OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse tema tem se tornado uma pauta tanto na iniciativa privada, quanto nas instituições públicas, na família, na escola, na universidade, em todos os campos da atividade humana, porque, afinal de contas, sem saúde mental, nenhum projeto se sustenta. Eu gosto de uma frase do psiquiatra norte-americano Gabor Maté. Gabor Maté diz assim: a maior parte do adoecimento mental da atualidade se deve à perda de conexão com nosso eu profundo. Gabor Maté, esse psiquiatra que tem um projeto muito interessante que fala sobre trauma na infância, trauma ao longo do desenvolvimento do ser humano, trauma na vida adulta, traumas que levam ao vício em drogas, vício em bebida, vício em sexualidade, aos mais diversos vícios e distúrbios. Então é muito interessante quando ele conecta a saúde mental, o adoecimento mental, à conexão com o nosso eu profundo. E existe também um médico chamado Dias da Cruz, que tem uma frase maravilhosa. Dias da Cruz diz assim: em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Essas, portanto, são as frases que definem a ideia central desse vídeo. Seu comportamento, suas escolhas, sua forma de viver pode impactar a sua saúde mental. Naturalmente, nós não estamos aqui entrando naqueles casos de fundo genético, biológico, em que há um determinante orgânico para o adoecimento mental. Claro que não. Também não estamos minimizando os aspectos neurobiológicos dos transtornos psiquiátricos, do adoecimento mental de um modo geral. Até mesmo aqueles decorrentes do estresse, da ansiedade. Até porque, no projeto Odisseia, a todo momento, nós temos reforçado a importância dos aspectos fisiológicos, a importância da neurobiologia nos transtornos, no adoecimento mental. Mas nós falamos aqui daquilo que está ligado ao estilo de vida, a maneira como nós vivemos. Nesse sentido, a grande dor que é relatada pelas pessoas é a dor do vazio interior. Cada vez mais jovens, adultos e até pessoas na terceira idade
tem manifestado essa dor, sentindo um vazio interior, sentindo que sua vida não tem direção, que a sua vida não tem sentido, não tem propósito. Esse fato é muito grave, porque ele conduz a um desfecho trágico, o suicídio. Para que a gente possa compreender melhor esses temas, vamos refletir sobre vários aspectos. Mas antes disso, eu quero te dizer que esse vídeo tem um objetivo. Nós queremos, ao final desse vídeo, que você esteja sensibilizado para buscar transcendência, para desenvolver a sua espiritualidade e para retomar a sua conexão interior. Quer saber como? Quer aprender algumas estratégias? Então, nos acompanhe nessa trajetória. Toda vez que falamos em transcendência, nós temos que pensar duas coisas. O ser corporal, a nossa biologia, o nosso corpo, com a sua anatomia, com a sua fisiologia, com os seus processos orgânicos complexos, sofisticados, e temos que pensar na nossa subjetividade, no nosso psiquismo, a nossa mente. Esses aspectos não se opõem, pelo contrário, eles se conjugam. Muitas vezes eles se misturam de uma maneira que nós não somos capazes de distinguir. Mas é importante, enquanto hábito, enquanto estilo de vida, que nós sejamos capazes de cuidar de um e do outro. Cuidar do nosso ser corporal, fortalecer o nosso ego, para termos um ego saudável, maduro. Isso significa uma pessoa autônoma, uma pessoa emocionalmente equilibrada, uma pessoa que consegue conviver com seus dramas, com as suas carências, com as suas contradições, com o seu desejo. Isso tem a ver com o ser corporal, com o ego. Por outro lado, todos necessitamos sair dessas grades da vida puramente corporal. Todos temos sede, temos uma necessidade de nutrir os aspectos espirituais da nossa vida, os aspectos interiores, subjetivos, necessidade de exercer sua criatividade, de se expressar, de transcender e de se conectar com a natureza e com o nosso eu profundo, porque é essa conexão que dá sentido à vida. Para que a gente possa refletir um pouquinho sobre os problemas atuais do mundo, eu trouxe aqui algumas estatísticas. Essas estatísticas foram levantadas nos Estados Unidos e em algumas partes do mundo, mas elas são um retrato fiel do que acontece aqui também no Brasil, em vários outros países. Segundo a OMS, 1 em cada 5 americanos está diagnosticado com doença mental em algum ano da sua vida. 1 em cada 5. Suicídio é a segunda causa de morte mais comum entre jovens de 15 a 24 anos. Já pensou nisso? Nessa faixa etária de 15 a 24 anos, o suicídio é a segunda causa mais comum de morte. Isso significa que, a cada ano, 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. 48.300 nos Estados Unidos. Overdose por drogas
A morte pelo consumo excessivo de drogas mata 81 mil pessoas só nos Estados Unidos, todos os anos. E além disso, esse número me impressionou, os efeitos de uma epidemia de doenças autoimunes afetam 24 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. É grave. O quadro é grave. E ele chama a nossa atenção para o tema desse vídeo: saúde mental e espiritualidade. Por que coletivamente nós estamos caminhando para esse precipício, para esse adoecimento coletivo? Qual a razão? É claro que toda vez que nós abordamos um problema dessa dimensão, não podemos ser simplórios e acreditar que existe apenas uma causa. Esse é um problema de múltiplas dimensões, de múltiplas causas. O mais correto é falarmos em fatores de risco. Mas há uma história interessante. No budismo tibetano, eles têm um mito de que há um reino, o reino dos fantasmas famintos. Como é esse reino? Nesse reino moram pessoas que têm um estômago gigante e, portanto, uma fome avassaladora. No entanto, eles têm a cabeça do tamanho de uma cabeça de alfinete e uma boquinha muito pequena. Eles comem compulsivamente, mas por mais que eles comam, eles não conseguem aplacar essa fome, não conseguem encher esse estômago gigante. O reino dos fantasmas famintos. É claro que nós estamos aqui diante de uma grande metáfora. A metáfora do vazio interior. Não será essa a metáfora do mundo atual? Que cada vez quer mais e mais e mais e mais e mais. De um mundo que possui muito mais recursos do que há 500 anos atrás, mas que nunca foi tão desigual como agora. De um mundo em que as pessoas nunca estão satisfeitas. Elas nunca estão satisfeitas com seu corpo, elas nunca estão satisfeitas com aquilo que conquistaram na vida, elas nunca estão satisfeitas com o padrão atingido, elas sempre têm uma fome avassaladora, e por mais que elas conquistem, elas querem mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais elas, entre aspas, atingem êxito e sucesso, mais vazio interior elas sentem. Esse vazio interior, aliado aos traumas, às experiências desafiadoras vividas na primeira infância e ao longo da vida, abandono de pessoas amadas, violências físicas, sexuais, abusos, tudo isso produz um indivíduo mais frágil, mais fragilizado, mais suscetível a, em algum momento da sua vida, tentar aplacar essa dor e esse vazio com elementos que não curam, com elementos que funcionam como band-aid, como, por exemplo, vício em drogas, vício em bebida, vício em consumo. Formas de aplacar essa dor, formas de aplacar esse vazio interior, que na verdade não resolve. Na verdade, só tampam o sol com a peneira. Portanto, quando falamos em saúde mental,
não podemos deixar de fora o aspecto espiritual. A Organização Mundial da Saúde já sugere um modelo para lidar com a saúde mental, um modelo biopsicossocial. Um modelo que respeita todas as questões biológicas, todas elas, e estuda com seriedade, com responsabilidade, todos os aspectos biológicos, porque nós precisamos entender isso. Alguém que está com uma depressão, com esquizofrenia, ele tem um problema orgânico, isso precisa ser tratado. Mas também um problema psíquico, porque essa pessoa viveu traumas, ela teve perdas, muitas vezes ela sofreu abusos, e ela precisa ressignificar, ela precisa trabalhar isso em uma psicoterapia, de acordo com a linha com a qual ela mais tem afinidade. Por outro lado, nós também não podemos desprezar as questões sociais. A desigualdade, as condições de vida da pessoa, o meio em que ela cresceu e no qual ela vive, a interação dela com esse meio, a cultura em que ela está inserida, tudo isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde ou no nosso adoecimento mental. Mas é importante também agregar aqui o elemento espiritual, o elemento da transcendência, da conexão com o eu interior. Porque essa fome nunca será aplacada. Essa é a beleza da metáfora do mito tibetano, do reino dos fantasmas famintos. Eles nunca vão ficar saciados. E quando nós pensamos no ser humano e falamos em plenitude e em felicidade, nós não estamos falando em um indivíduo plenamente saciado, porque o desejo nunca cessa. O desejo é uma chama que está sempre acesa, é uma chama que sempre arde, está sempre presente. Vários pensadores como Freud chegaram a falar dessa energia psíquica que está sempre em busca de algo, que está sempre em busca da satisfação e do prazer. Nós precisamos entender isso. Quando nós perdemos todo o desejo, isso é morte. Morte psíquica. Quando pensamos em espiritualidade como transcendência, não queremos opor espiritualidade ao desejo. Espiritualidade e transcendência não é matar essa fome, não é matar esse desejo. Ao contrário, é direcioná-lo. Então aqui vai algumas dicas, algumas estratégias para que a gente possa pensar melhor esse assunto. O primeiro passo é, sozinho ou com a ajuda de uma psicoterapia, identificarmos quais são os traumas da nossa vida. Experiências dolorosas que vivemos, que afetam o nosso modo de pensar, que afetam a maneira como vivemos, que afeta a maneira como enxergamos o mundo, as pessoas e até a maneira como enxergamos nós mesmos. Se não mergulharmos nessas experiências para podermos ressignificá-las, para podermos reinterpretar esses acontecimentos, atualizar esses conhecimentos de acordo com a estrutura psíquica que temos hoje, esses traumas não cicatrizam. Eles acabam se tornando feridas abertas que vão afetando o desenvolvimento, a continuidade da vida da pessoa. É preciso identificar esses traumas e os padrões que eles geram. Porque são esses traumas que empurram a pessoa para as drogas, para a bebida, para os comportamentos de fuga, de escape, de não enfrentamento.
e até mesmo do suicídio. São essas questões que, se não forem tratadas, se não forem cuidadas com seriedade, e muitas vezes esses traumas são tão profundos que nós não conseguimos lidar com eles sozinhos. É preciso a ajuda de profissionais, para que a gente possa ser amparado, ser conduzido nessa reflexão profunda e dolorosa, mas curativa. Esse, portanto, é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda estratégia, está dada pela própria Organização Mundial da Saúde, quando ela define, na sua cartilha Promoting Mental Health, de 2015, o conceito de saúde mental. Ela chama atenção para alguns aspectos que nós precisamos trabalhar para alcançar a saúde mental. O primeiro deles é equilíbrio emocional. Traduzindo é isso, equilíbrio emocional. Segundo, desenvolvimento dos potenciais próprios. Desenvolvimento dos seus potenciais. Terceiro, propósito. Propósito. Quarto, resiliência para o estresse da vida. Porque a vida sempre nos apresenta aspectos desafiadores. E nós precisamos desenvolver resiliência para não sermos massacrados pelas circunstâncias da vida. Por fim, um trabalho que contribua para a sociedade e para a comunidade na qual estamos inseridos. Todos temos uma necessidade de contribuir, de realizar algo para a nossa comunidade, para aquele ambiente no qual estamos inseridos. Sem isso, nós temos uma sensação subjetiva de que a nossa vida não contribui para nada. E isso gera mais vazio interior. Então, essa dimensão aqui é a social. A gente percebe que nessas definições da OMS, nós temos o modelo biopsicossocial. Mas agora vem a grande dica desse vídeo. Precisamos adicionar a esse modelo da OMS o aspecto espiritualidade. Pergunta simples para que a gente possa fazer uma checagem desse aspecto. Você vive apenas em função do seu corpo? Das questões biológicas, psicológicas e sociais, você vive apenas em função disso? Há momentos na sua vida para você cultivar a transcendência, o contato com a natureza, a integração com a vida, a integração com o seu interior, com o seu eu profundo, seu senso profundo de identidade. Há espaço na sua vida para isso? Para alguma coisa que não seja apenas o corpo? É claro que há múltiplos caminhos para se desenvolver a espiritualidade, porque a espiritualidade é transcendência. Espiritualidade é ir além do corpo, além das limitações corporais. Eu posso fazer isso pela arte, pela religião, pela filosofia, não importa, pela natureza, pelo contato com a natureza. Mas eu preciso de transcendência. Eu posso fazer isso praticando a meditação, a oração, mas isso precisa ser incorporado. Se eu limito a minha vida a esses aspectos que a OMS apresenta, eles são importantes, mas só eles não bastam. A espiritualidade precisa ser acoplada a esse modelo. Então nós diríamos assim, precisamos de equilíbrio emocional? Sim, primeiro elemento da OMS.
Precisamos desenvolver nossos potenciais? Perfeito. Precisamos de um propósito? Sim. Precisamos desenvolver resiliência? Sim. Precisamos contribuir para a sociedade? Sim. E precisamos de espiritualidade. Veja, o projeto Odisseia trabalha exatamente isso. Quando nós falamos em ser integral, em 7 elementos do ser integral, é exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos refletindo sobre estratégias e ferramentas para desenvolver cada um desses aspectos e alcançar saúde mental, plenitude, felicidade, desenvolvimento humano, a fim de que a gente possa deixar uma marca, cumprir a nossa missão, deixar um legado, contar uma história significativa para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o ponto. Por isso que nós temos que nos manter saudáveis. Cuidar da saúde mental, buscar a espiritualidade, é como colocar a máscara primeiro em você. Quando há despressurização e máscaras de oxigênio caem, você tem que colocar primeiro em você. Se você ajuda primeiro as outras pessoas, pode ser que você perca o ar e morra, e não consiga ajudar. Então, primeiro você cuida de você, primeiro você cuida da sua saúde mental, do seu bem-estar psíquico e espiritual. E assim você tem mais condições de ajudar as pessoas que você ama. Nós precisamos incrementar o nosso coping. O que é coping? Coping é um conceito da psiquiatria, da saúde. Coping significa estratégias para lidar com desafios, problemas, obstáculos, estresse, ansiedade. Estratégias para lidar. Uma tradução literal de coping seria lidar com. Como você lida com todos os desafios da vida? E pesquisas têm revelado cada vez mais, que a espiritualidade e a religiosidade são estratégias valiosas de coping para que eu possa lidar com perdas de pessoas amadas, com término de relacionamentos, com adoecimento físico, com traumas na vida. Todos esses desafios, quando encontra alguém que possui essas estratégias espirituais e religiosas, e elas são internas, não basta ser externo, não é frequentar lugares, é aquilo que você desenvolve por dentro. Quando essa pessoa tem estratégias, tem um coping que inclui espiritualidade e religiosidade, essa pessoa lida melhor com todos esses obstáculos. Não se trata de uma receita mágica. Nós não queremos passar a impressão aqui de que, se você seguir uma receita, todos os seus problemas serão resolvidos, de que você não vai enfrentar nenhum obstáculo, ou de que você vai conseguir atravessar todos eles. Não se trata disso. Estamos numa reflexão sobre o que pode ser feito para nos tornarmos mais fortes, mais resilientes. E para que essa conversa não fique apenas no campo filosófico, não se torne apenas uma reflexão abstrata, eu trouxe 3 coisas, 3 atividades que eu tenho certeza que vão desenvolver a sua espiritualidade. A primeira delas é meditação. Meditação é uma ferramenta poderosa para desabrochar, para florescer a sua espiritualidade. A segunda é oração. Oração. Aquela profunda que você faz num canto, só você, num cantinho.
aquela que vem da alma, ninguém está vendo. Oração. E a terceira, caridade. Ajudar o próximo, ajudar pessoas que estão sofrendo. Quando você entra em contato com a dor do outro, quando você auxilia o outro, você redimensiona sua própria dor. Se você está mergulhado apenas numa vida egoísta, se você está mergulhado apenas nas suas questões, você corre o risco de se afogar e de superdimensionar os seus problemas. Não quero aqui, de maneira nenhuma, diminuir ou fazer pouco caso das dificuldades que você está vivendo. Mas quando olhamos ao redor e percebemos milhares de pessoas enfrentando dificuldades iguais às nossas, ou às vezes até maiores, nós ressignificamos aquilo que estamos vivendo. Não pode ser que você esteja vivendo o rompimento de um relacionamento afetivo. E aí você encontra 1, 2, 50 pessoas que perderam uma companheira, um companheiro, num acidente violento. De uma maneira trágica. Então você começa a repensar. Você começa a comparar, a refletir. E isso te traz força, te traz resiliência. Meditação, oração e caridade. 3 instrumentos poderosíssimos para você desenvolver a sua espiritualidade, para não ficar só na teoria. Espiritualidade é transcendência, mas quer desenvolver transcendência? Meditação, oração e caridade. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então compartilha com as pessoas que estão ao seu redor, que precisam ouvir essas palavras, que precisam ser impactadas por essas ideias. Escreva aqui suas dúvidas, diga o que você pensa, acrescente, faça sugestões, faça pedidos, o que você gostaria de ouvir. O canal Odisseia, a família Odisseia é para isso. Até o nosso próximo vídeo.